Finalmente chegamos ao temível, o inigualável, o monstro, a besta enjaulada, os ponteiros. Bom, talvez você se decepcione quando assistir esse vídeo sobre ponteiros. Quando eu estava na faculdade e eu estudei C++ pela primeira vez, ponteiros era a coisa mais terrível que existia, porque eu não conseguia entender o que era o tipo ponteiro, o que era um ponteiro, o que ele fazia, que informação ele guardava. Enfim, era terrível, porque aquilo quebrava muita estrutura de pensamento que estávamos tentando ter sobre variáveis, por exemplo. Uma variável guarda um valor específico, a variável guarda um número, a variável guarda uma letra, uma palavra, um número de ponto flutuante, um valor booleano e assim por diante. E aí vinham os ponteiros. E aí eu não entendia nada, porque você pegava os ponteiros e ainda colocava ele dentro de estruturas de dados como listas, pilhas e grafos e assim, nossa, virava uma bagunça. Mas devo lhes dizer que ponteiro nada mais são do que variáveis que guardam informações inteiras, certo? Informações inteiras você deve estar pensando, bom, informações completas. Não, informações do tipo inteiro. São números. E esses números representam endereços. Só isso. Não importa o tipo de ponteiro, não importa o que ele faça, não importa para onde ele aponta. Ele sempre vai apontar para um endereço. E neste endereço teremos sabe-se lá o quê? Você pode ter ponteiros de ponteiros. Você pode, o que era outra coisa terrível. Mas você pode ter ponteiros que apontam para inteiros, para palavras, para números, para letras, para qualquer coisa. Certo? Então vamos dar uma olhadinha do que são esses ponteiros. Bom, pessoal, normalmente ponteiros são utilizados quando queremos fazer alocações dinâmicas de memória. Até então, nos exemplos que eu mostrei até aqui, nos outros vídeos, nós estamos sempre utilizando um espacinho da memória onde sabemos exatamente onde os dados estão, quais endereços estão e tudo mais. Mas existem estruturas mais complexas, as quais precisamos navegar sequencialmente, como listas, grafos ou enfim, entre outras estruturas, que precisamos fazer esse acesso dinâmico. Quando estou falando de acesso dinâmico e estático em memória, basicamente, estamos falando de stack heap. E aí teremos um vídeo especialmente para esse assunto, certo? Mas quando fazemos a alocação dinâmica, nós precisamos de uma estrutura onde aponta para o início dessa informação ou desse dado. E aí para percorrermos, para conseguirmos caminhar em toda essa informação e manipular de forma adequada. Quando falamos de outras linguagens de programação como Java e C#, eles possuem sistemas de gerenciamento de memória automático como os coletores de lixo. No caso do C++, e aí é o grande lance de se trabalhar com C++, é que ele dá essa liberdade para o programador. No entanto, invocando o tio Ben, com grandes poderes temos grandes responsabilidades. Se você pode controlar e gerenciar o acesso à memória, você também pode fazer algumas cacas e acessar zonas de memória que não deveriam ser acessadas. Então o C++ te dá essa habilidade, mas ele exige que você entenda o que está acontecendo. Então vamos lá, como eu mencionei no início, um ponteiro ele guarda endereço, correto? Mas nós temos diferentes tipos de ponteiro. Lá no C, se voltarmos no tempo, a forma mais natural do ponteiro é o seguinte: como é que criamos um ponteiro? Precisamos de um tipo, então ele pode ser inclusive de um tipo void, que é um tipo vazio. Colocamos asterisco, isso diz que é um ponteiro. E depois damos um nome. Então aqui eu vou colocar void pointer. É muito parecido com a declaração de uma variável. Então eu tenho um nome e o tipo e o asterisco que indica que é um ponteiro. Esse void pointer, ele pode receber, como eu disse, um endereço. Então, para receber um endereço, eu preciso saber ter uma estrutura, ter uma variável, alguma coisa. Então eu posso ter aqui uma variável do tipo inteiro, recebe 50, chama valor. E aí eu poderia, por exemplo, pegar o void pointer e atribuir valor. O problema é que eu não posso fazer isso. Por quê? Agora, como o valor a variável valor tem o valor 50, quer dizer que eu estou falando para esse ponteiro apontar para o endereço 50. E o endereço 50 não é um endereço válido. Vamos ver que isso não existe.
Então, como eu faço? Eu preciso passar, na verdade, o endereço da variável valor. E para passar endereço, referência, em C++, nós utilizamos o e-comercial. Então, é dessa forma que eu aponto para referência de uma outra variável, ou seja, para o endereço de uma variável. Vamos colocar um breakpoint aqui e executar o código para mostrar o que acontece. Então, beleza. Aqui, se vocês olharem, o void pointer está repleto de C. Se você não viu o vídeo ainda de janela de memória, vai lá, vou colocar o cardzinho aqui, porque eu explico como navegar nessa janela e como ler esses valores. Certo? Então aqui, o void pointer ele tá cheio de C. Então, se eu executar essa instrução, dar um passo adiante, ele vai receber um endereço. E se você olhar, o endereço é 8801 CF F474. Se eu pegar esse endereço, copiá-lo e colocar aqui na minha janela de memória, você vai encontrar o valor 32. Bom, o que é o valor 32? Então vamos abrir nossa calculadora e lembrar que esse valor tem hexadecimal. Então 32, teremos o decimal 50, certo? Que é a informação que está, o dado que está em valor. Ou seja, esse ponteiro ele tem um endereço que aponta para 50. Correto? Enfim, beleza. Como eu mencionei, você tem diferentes tipos de ponteiros. Então eu tenho, por exemplo, um ponteiro int, eu tenho um ponteiro char, que já vimos em outros exemplos. Nós temos um ponteiro boolean e acredito eu que todas as estruturas primitivas, todos os tipos primitivos têm um correspondente de ponteiro. E aí também com exceção do void. E por que temos tipos de ponteiro? Já que temos o void pode receber um endereço de uma outra variável, mas é que isso nos remete a dois processos, o referencing e o dereferencing, ou seja, transformar em endereço ou transformar em valor. Basicamente é isso. Quando precisamos, ao invés de, por exemplo, eu tenho aqui o meu int pointer, eu quero colocar o endereço de valor, eu faço da seguinte forma, eu passo o e-comercial à variável, certo? E quando eu quero atribuir um valor, então, ao invés de um endereço, aí eu preciso fazer o dereferencing, o dereferenciamento. E aí eu coloco o asterisco antes do ponteiro e passo o valor que eu quiser. Por exemplo, eu vou passar agora 100. E aí vamos colocar um breakpoint para explicar o que acontece. Se executarmos o código, vamos ver que o int pointer, mesmo caso anterior, ele vai ter uma série de C, então ele vai receber o endereço, esse endereço vai apontar para 50, então vamos lá no endereço, 32. E aí quando ele executar a linha 15, o que ele vai fazer? Na verdade, quando eu faço o dereferenciamento, eu já sei qual é o local que esse endereço está apontando. Então não é exatamente o endereço, ou seja, esse local da variável onde tem um int pointer vai receber um endereço. Não. No caso, ele já sabe qual é o endereço e naquele endereço ele vai colocar o valor. Então se eu executar essa linha, você olhar, mudou para 64. Se formos na calculadora, 64 em hexa, 64, temos o 100. Certo? É isso que acontece quando temos o referenciamento do referenciamento. E para fazer o dereferencing, o compilador ele precisa saber qual é o tipo de ponteiro. Por quê? Você tem um endereço somente. O endereço é um tipo inteiro de 4 bytes normalmente. Em casos de sistemas de 64 bits, claro que os endereços são maiores, precisamos de mais bytes. Então quando fazemos o dereferenciamento desses endereços, o compilador precisa saber para qual tipo de dado ele está dereferenciando. Por quê? Quando eu transformo um inteiro, o inteiro tem um valor. O char tem outro. Por exemplo, o char é 1 byte. O inteiro são 4 bytes. Os endereços são sempre do mesmo tamanho. Mas os valores nos quais eles apontam são diferentes. E aí o compilador precisa saber qual é o tamanho de espaço que ele precisa para fazer o dereferenciamento. Pegar esse valor e trazer para a memória novamente. E aí para que eu consiga manipular. Então é por isso que precisamos de tipos de ponteiro e tem esse processo de referencing e dereferencing. Vamos falar mais de referencing quando eu falar de referência num próximo vídeo, certo? Uma última coisa que podemos fazer para provar definitivamente o que são ponteiros é o seguinte. Além de ponteiros, temos também os ponteiros de ponteiros, que apontam para ponteiros, que apontam para endereços, e nisso cria uma bagunça, um inception de ponteiros e endereço, certo? Mas o que são ponteiros de ponteiros? São ponteiros que têm 2 asteriscos. Então, nesse caso, vamos chamá-lo de int pointer pointer. Então, int pointer pointer.
A primeira evidência é que ponteiros são, no fundo, variáveis que guardam endereços, é que para atribuir um valor para o meu int pointer, eu preciso passar o quê? O endereço do meu int pointer, certo? Então, o endereço do meu int pointer. E aí vamos colocar um breakpoint para entender o que está rolando. Olha só. Então aqui no meu int pointer, beleza, eu tenho também um endereço que é um ponteiro, certo? Se eu executar essa linha, ele vai atribuir endereço. Se eu pegar esse endereço, que termina com 808, e for nesse endereço, ele vai me trazer um outro endereço. Esse outro endereço é o seguinte, 75B18FF7C4. Se formos lá, ele vai apontar para o 64. O que é o 64? Como vimos na calculadora, é o 100. Ou seja, temos um ponteiro de ponteiro que aponta para o endereço de um ponteiro que aponta para um valor que é o 100. Certo? Isso nos prova que ponteiros são variáveis que guardam endereço. Simplesmente assim. Claro, para quem já tem uma certa experiência em C++, vai saber que existem outros tipos de ponteiros, como os smart pointers, por exemplo. Mas vamos falar em vídeos bem no futuro, certo? Ainda vamos ficar aqui no tipo básico de ponteiros. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha desmistificado o que são ponteiros. Se você passou perrengue com ponteiros na faculdade para, quem sabe, escrever um algoritmo de busca, alguma coisa, ou se você não entendeu, ou se você achou legal, por favor, deixe seu comentário, contribua com o canal, me ajude a levar esse vídeo para mais pessoas e tornar o Abre Chaves algo relevante aí no auxílio de aprendizado para programação, certo? Obrigado até aqui, um abraço e até a próxima.